Boa noite. Continuando, né? Vamos falar sobre a fé do tipo de Deus. O tópico vai ser agora sobre meditação e confissão na palavra. Que tem aquele texto lá em Isaías, como nós já vimos, que ele fala que Jesus levou todas as nossas transgressões, as nossas feridas, toda forma de iniquidade, e pelas pisaduras do Senhor Jesus nós fomos sarados. Então, vamos falar um pouco sobre o que é. Isso quer dizer o quê? Que nós não precisamos de levar nenhuma das mazelas da vida, porque Jesus já levou tudo isso. E vamos falar o que seria meditação. Meditação é estudar a palavra de Deus e pegar notas do que o autor, será o que o autor queria dizer quando ele disse tal coisa. Então, meditar é isso. Confissão da palavra, você declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre o seu problema. E aquele problema seu, ele vai se adequar ao que Deus disse na palavra dele. E o problema vai sair e a palavra de Deus vai se transformar em uma substância na sua vida, resolvendo a sua situação fática. Então, em linhas gerais, eu quero explicar de uma forma interessante, então, quando a palavra de Deus fala que ele levou tudo. Então, o que nós queremos, o que Jesus está querendo dizer? O interessante, quando nós vemos a Bíblia, nós vemos que a Bíblia é o quê? Um testamento. Testamento, nós temos o Novo e o Velho Testamento. Então, assim, quando Jesus ele morreu, ele deixou uma herança para nós. Ele deixou um testamento falando quais são todos os nossos direitos. E essa herança, assim, só de uma forma para que nós possamos entender melhor, por exemplo, no mundo físico, né, que é o mundo em que nós vivemos, que é o mundo que está a percepção dos nossos sentidos físicos. No mundo natural, onde nós estamos, por exemplo, se um pai ou uma mãe tem herança e morre, o que acontece? Aí deixa a herança para os seus herdeiros, né? Para que esses herdeiros eles possam acessar aquela herança, eles vão ter que fazer alguma coisa. Eles não acessam a herança do nada. Eles vão ter que ajuizar uma ação judicial. Se, por exemplo, no caso de haver litígio, né, que é conflito entre os herdeiros, ou houver pessoas menores, aí tem que ser judicial, ou pode ajuizar também um extrajudicial, quando extrajudicial, que é aquela que nós ajuizamos em cartório, nos cartórios. Quando não há conflito de interesses, né, todos sabem o que querem, e quando não há filhos menores, aí é possível ajuizar ou judicial ou extrajudicial. Ou seja, de qualquer forma, se você quiser acessar aquela herança que é sua, que você tem direito, você vai ter que ajuizar no mundo físico com ação ou judicial ou extrajudicial, conforme a situação fática, né? E no mundo espiritual é a mesma coisa. Assim, no mundo espiritual, Jesus já levou toda doença, toda enfermidade, toda iniquidade, todo mal. Ele já levou. Mas, assim, nós temos que acessar. Aí você pergunta, mas como nós acessamos isso? Nós acessamos isso através da fé. Através da fé, nós acessamos. E a fé na palavra de Deus, como eu disse para vocês, que a palavra de Deus, que, assim, as escrituras, como eu disse, as escrituras, elas são, elas são visíveis, né? Elas são visíveis, você pode pegar, você pode vê-las com seus olhos físicos, mas o conteúdo da palavra de Deus não é físico. O conteúdo é espiritual. E ele é entendido através, principalmente, da oração em línguas, porque o Espírito Santo ele vai te revelar a palavra. E também de outras práticas espirituais. E aí você vai ter entendimento das escrituras e vai gerar fé no seu coração, e aquela substância invisível, que foi o que Jesus disse lá. Como eu disse para vocês, ela é superior ao mundo visível. Quando nós cremos na palavra de Deus, o poder criativo de Deus, ele é liberado
ele é liberado nas nossas vidas e ele vai transformar a nossa situação, vai transformar as nossas circunstâncias, conforme a palavra de Deus. E em Salmo 138:2, ele diz uma coisa interessante, ele fala, engrandeceste a tua palavra acima do teu próprio nome. Então, assim, essa palavra é muito importante. O que está querendo dizer? Que quando você crê em Jesus, você nunca vai ser envergonhado. Porque quando nós temos que entender que quando Jesus diz, quando a palavra de Deus diz alguma coisa, quando Deus ele diz alguma coisa na palavra dele, sabe o que acontece? E eu creio, eu me firmo na palavra dele, aí Jesus ele sempre vai realizar aquilo. Nós temos que entender que quando você se firma na palavra de Deus, a responsabilidade pela realização daquilo não é sua, não é nossa. A responsabilidade é de Deus, da realização daquilo. Só que Deus tem a parte dele, ele fala que quando ele fala, ele cumpre, ele faz. Só que nós temos a nossa parte é nos firmar. O que é nos firmar? É não dizer o contrário. Se você declara que você está curado, você não falar para as pessoas que você está doente, é você declarar que está curada. Mas como é que você está? Não, eu estou bem, eu estou curada. Porque a fé ela é ousada. A fé, ela é ousada, ela declara, ela crê, ela chama. E aí, quando você toma posse da palavra de Deus, não se preocupe, porque a responsabilidade da realização não é nossa. A responsabilidade é dele. E a palavra de Deus fala que ele exaltou a palavra dele acima do seu próprio nome. Então, não tem nenhuma possibilidade de nós crermos na palavra de Deus e sermos envergonhados. Então, que nós venhamos a crer na palavra de Deus. Tem em Hebreus 10, 39, que ele fala da seguinte forma: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Isso o que quer dizer? Tem uma parte interessante no livro que eu estava lendo esses dias, o livro é O Peregrino, de John Bunyan. O que ele diz lá? Diz no livro que é muito interessante. Ele diz que perto dos portais da salvação está o castelo da dúvida. E é nesse lugar que muitos caem. E nós não vamos cair, nós vamos estabilizar o nosso portal da fé e nós vamos vencer todas as vezes, porque Deus ele é fiel com a sua palavra. E vamos para o próximo item agora, que é jejum. O último item, em Mateus 9, 14 ao 17, que fala assim: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuam nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse Jesus: porventura podem andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que será tirado o esposo, e então jejuarão. Aí depois Jesus fala, né? Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas se deita vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer qual é o objetivo do jejum. O jejum é o quê? Em linhas gerais, o que é o jejum? O jejum é nos abstermos de comida por um determinado tempo, né? Por um determinado tempo, com o fim de buscarmos a Deus. Porque o jejum ele nos aproxima espiritualmente mais de Deus. E teve uma pregação que eu vi que jejum é fome de Deus, ou seja, nós abstermos do alimento físico para nós nos alimentarmos de Deus. Então, vamos comentar um pouco esses versículos em
que estão em Mateus 9, do 14 ao 17, que ele diz da seguinte forma, que os discípulos de João perguntou a Jesus, por que Jesus, que nós, os discípulos de João e os fariseus jejuam muitas vezes, e o seu jejum, e o que Jesus fala? A resposta de Jesus. Jesus fala o quê? Podem, porventura, andar triste os filhos da bodas, enquanto o esposo, que é Jesus Cristo, está com ele? Não tem como. Aí, o que Jesus falou? Dias virão em que lhe será tirado o noivo, ou seja, dias em que Jesus vai para o céu. Aí, nesses dias, aí eles jejuarão. Aí, Jesus vai falar aquela parte assim que não é possível, ele fala assim, que ninguém põe remendo de pano novo em roupas velhas. Porque se fizer isso, o que acontece? Aumenta, vai romper a roupa e vai aumentar ainda mais o buraco, né? O buraco da roupa vai ficar ainda maior, vai estragar mais a roupa. E ele fala ainda mais, e não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, né? Então, o que Jesus está falando? Que ninguém vai deitar vinho novo em odres velhos, porque vai romper os odres e vai entornar o vinho, né? E os odres vão o quê? Vão estragar. Aí o que ele fala? Mas o que faz? Qual é o certo? É deitar, colocar vinho novo em odres novos. E ambos vão se conservar. Então, esse aqui eu vou falar para vocês só a parte explicar um pouco só a parte do vinho. Porque essa parte do remendo novo, remendo novo, em roupa velha, ele tem a mesma explicação. A explicação para ambos é a mesma. Então, eu vou ficar com a explicação do vinho, que Jesus fala que ninguém deita vinho novo em odres velhos. Só que se nós vermos a palavra, nós vamos ver que Jesus fala que ninguém coloca, mas Jesus ele fez isso. Ele colocou vinho novo, que é o Espírito Santo, em odres velhos. O que são os odres velhos? Nossos corpos mortais. Por quê? O que aconteceu? Lá na criação, quando Adão e Eva pecaram, aí nós recebemos um corpo de morte. Aí, assim mesmo, aí quando aceitamos Jesus, aí o que acontece? Acontece o quê? O vinho novo sendo colocado em odres velhos. Aí vai correr o risco de quê? De romper-se. E o jejum, ele tem por fim... Qual é a finalidade do jejum? O jejum, ele tem por finalidade, como nós somos os odres novos, odres velhos, né? E o Espírito Santo é o vinho novo, o jejum, ele tem por fim transformar o odre velho em um odre novo, para que quando o vinho novo for colocado, que é o Espírito Santo, não vai se romper. Então, assim, ambos vão se conservar. Então, o jejum tem por essa finalidade. Então, por isso é importante o jejum. O jejum é para tirar aquele odre velho, os odres velhos, transformar em odre novo. O que é os odres velhos nas nossas vidas? São pecados, iniquidades, aquele tipo sutil de incredulidade. Isso tudo são odres velhos. E o jejum ele vai transformar o odre velho em um odre novo, para que quando o Espírito Santo, que é um vinho novo, ser colocado em nós, não vai se romper, ambos vão se conservar. Então, essa é a finalidade do jejum. Então, por isso a importância de nós jejuarmos. Mas haverá um dia em que o noivo, haverá um dia que nós vamos para o céu, né? E nós vamos receber corpos glorificados. E daí nós não vamos mais precisar jejuar. Então, muito obrigada a todos vocês. Nós terminamos a aula de hoje, que falava sobre o tipo de fé de Deus. E até a próxima aula, que nós vamos falar sobre problemas da alma.